Então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa mesa, a mesa 13, com o nosso tema Biblioteca Viva, o Ser Quilombola. Para podermos conversar um pouco sobre essa temática, nós temos como convidados aqui duas lideranças das comunidades quilombolas de Itabira, o senhor José Canuto, agradeço pela presença, pela disponibilidade, e a senhora Tita, que é também a matriarca da comunidade do Morro Santo Antônio. Bem-vinda também, dona Tita, para a gente poder bater um papo um pouquinho junto com o senhor José Canuto, falando um pouco dessa experiência do que é esse ser quilombola e como que essa biblioteca viva ela permanece por meio de nossas oralidades, por meio de nossas tradições enquanto comunidade tradicional de Itabira. Tá? Importante a gente destacar, antes da gente iniciar essa roda de bate-papo, que o município de Itabira conta com duas comunidades devidamente certificadas pela Fundação Cultural Palmares, que é a comunidade do Capoeirão, o qual também sou oriundo da comunidade. Eu sou o Jonathan, sou pesquisador da comunidade e nasci também na comunidade do Capoeirão. E temos a comunidade do Morro Santo Antônio, foi a nossa primeira comunidade devidamente certificada pela Fundação Cultural Palmares do município de Itabira. Tá? Então, qual que é a proposição, qual que é a ideia desse bate-papo nosso? Nós vamos discutir um pouco acerca do sentido desse ser quilombola e a sua identidade histórica por meio dos nossos mestres, que são eles, os nossos mais velhos, que têm muito que nos ensinar, e como que esses nossos mestres perpetuam o nosso modo de ser e de viver por meio da oralidade. Nós, quando lembramos de biblioteca, nós lembramos de acervo, de histórias, de memórias. E é muito erudito, é muito clássico falarmos de biblioteca, desse acesso à literatura, à própria poesia, como um espaço restrito ainda à burguesia, vamos dizer assim. Mas, no nosso dia a dia, a vida, a presença dessas comunidades tradicionais, elas somam também como lugar de luta e de resistência. Então, se nós temos hoje uma história a ser contada pelo povo quilombola, porque essa história permanece viva por meio das nossas bibliotecas, que são eles, na sua simplicidade, no seu modo de ser, no seu modo de viver dentro da própria comunidade, eles vão perpetuando toda essa trajetória, esse modo de ser e de viver, por meio do seu dia a dia, dentro do território tradicional e também fora dele. Tá? E para iniciarmos, então, eu queria que o senhor José Canuto, a dona Tita, falasse um pouquinho para a gente como que é essa sensação, essa ideia de pertencer a uma comunidade quilombola. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, porque o Jonathan está aqui explanando alguma coisinha da comunidade quilombolas, e a gente vai reafirmar com as pessoas que estão assistindo, porque ele falou aqui, biblioteca viva. A biblioteca viva aqui não é uma biblioteca de livro, são as pessoas mais velhas na comunidade e se tornam como livro da biblioteca, no nosso falar, no nosso ver, no nosso conhecer. Então, é importante. Eu nasci em 1941 e, graças a Deus, eu tenho assim, um pouquinho de leitura, muito pouca, mas Deus me deu algum entendimento para hoje eu estar aqui, com essa oportunidade, com essa pouca sabedoria, falando das coisas de nós negros. Hoje nós temos grandes coisas para explanar, falar um pouquinho, cada um de nós, negros como quilombo, os nossos valores. O nosso valor aqui, no meio da sociedade, são diferentes, enquanto nós não era reconhecido como os quilombolas. Porque acho que se eu não fosse um da família dos quilombolas, um principal dos quilombos, eu não tinha com essa oportunidade de ter conhecimento disso e nem mesmo estar aqui com esse microfone em minha liberdade para me falar um pouquinho do que eu conheço de nós quilombo. Então, nós temos hoje, no meu conhecer, eu tenho um conhecimento maior pelos nossos direitos de ser quilombo. Nós estamos hoje, até
nos grandes presidentes da República, fala sobre os direitos dos quilombos. Isso eu tenho assim, uma satisfação quando eu vejo um presidente falar: vamos defender os povos indígenas, os povos quilombos, vamos ser a favor, vamos fazer isso para eles. Porque se nós não fossemos reconhecidos como quilombolas, nós estaríamos julgados de um lado, nós não tínhamos valor, não. O nosso valor subiu bem mesmo depois de eu e esse rapaz aqui correr atrás dos nossos direitos, buscar a titulação da nossa comunidade como quilombo, porque nós não tínhamos esse direito de ser privilegiado. Igual nós estamos aqui hoje falando disto com grande prazer. Tenho grande prazer de ser negro, de ser conhecedor dos quilombos. Então, é importante para nós mostrar para o povo como que nós temos o nosso valor. Ser negro não precisa ter vergonha. Ser negro não precisa falar: eu sou deixado. Não sou, não. Nós somos vistos pela sociedade. Nós somos vistos pelos os mais poderosos. Lá enxerga nós mais diferente um pouco que nós. Por causa de quê? Por causa da nossa raça. A minha fala vai ser pouquinho, mas a gente vai ouvir mais aqui de outra pessoa que está aqui ao lado, também o quilombola também, porque nós somos dois do município de Itabira, que somos o principal dos quilombos. Eu sou de lá do Capoeirão e ela é lá do Morro Santo Antônio, então ela também está com a oportunidade de falar o que ela conhece para o povo. Porque hoje nós estamos aqui, precisamos de falar para cada um conhecer o que é quilombola. Ser quilombola não é ser deixado, não. É ser mais valoroso. Ter mais uma oportunidade de olhar para frente e saber quem somos nós. Obrigado pela palavra. Obrigado, José Canuto. Dona Tita. Boa tarde a todos. Eu, Maria Gregória Ventura, nascida no Morro de Santo Antônio, já tenho minha idade bem completa, sou jovem. E agora eu vim falar com vocês a esta oportunidade que eu tenho, que eu conheci todo mundo. E eu não sei, é muita coisa para me falar, que eu esqueço, foge da minha cuca. Município de Itabira, Morro de Santo Antônio. Sou nascida, criada lá, toda a vida trabalhei, gostei de trabalhar, mas minha infância foi muito ruim, foi muito sofrida. Trabalhava muito, comida não tinha, sapato não tinha, nada tinha, mas só tinha as coisas da roça para a gente comer. Se quisesse comer bem, tinha que trabalhar mesmo, né? Mas mesmo assim ainda passava as magrelas. Mas a gente, com o tempo, a gente foi recuperando, a gente foi crescendo. Depois eu fiquei sem mãe, fui morar com minha madrasta. Minha madrasta judiava muito de mim, disse que eu não ia aprender a ler, mas graças a Deus eu sei. E não sei, é muita coisa que eu já sofri. Eu foge da minha cuca, não sei o que é que eu... De noite eu penso tudo e falo, mas quando chego na hora de falar eu não sei, mas aquele negócio passa fora da minha cabeça. Eu sinto muito bem de morar, de ser quilombola, porque vivo bem, a família muito boa, todo mundo lá é irmão. Se um está com dificuldade, o outro estende a mão para o outro. Graças a Deus. Tudo bem. Obrigado, Dona Tita, e seu José Canuto. Importante a gente pegar da fala deles também, dessa luta, dessa resistência, né, de pertencer a essa identidade, mas apesar de toda essa dificuldade histórica que nós sabemos, a formação dos quilombos, né, como tentaram contar na nossa história, uma história muitas vezes mal contada, né, dessa ideia de que quilombo está associado apenas à questão
do processo escravocrata, isso ultrapassa, né? Nós estamos hoje ressemantizando esse conceito de quilombo. O Abdias Nascimento mesmo é um dos grandes escritores que fala sobre isso, né? O que é ser quilombola? É muito mais do que a literatura prevê. O ser quilombola é a vivência, é a experiência. E quando a dona Tita fala que gosta de ser quilombola, o José Canuto fala também, né, da sua trajetória dentro da própria comunidade, é isso que vai perpetuar para as nossas juventudes. Um fator importante aqui é a questão do acesso à educação. A dificuldade que dona Tita narra aqui de poder estudar, né, não conseguiria ser letrada, esse é um dos desafios. Então, quando a gente não tem esse acesso a essa educação formal dentro dos próprios quilombos, né, que nós conhecemos acesso à leitura, quantos direitos ficam para trás, né? Mas nós resistimos, não é isso? Ao longo de todo esse tempo, se nós estamos aqui é porque nós resistimos enquanto comunidade quilombola. E nós nos orgulhamos de saber que tem lideranças, né, que existem lideranças que contam ainda sobre a sua história. E continuando então a nossa fala, quais memórias vivas, quais memórias que vocês conseguem trazer assim da comunidade? Algo que foi muito importante para a permanência da identidade da sua comunidade, tanto o Morro Santo Antônio, sei lá, alguma festividade, alguma coisa que acontecia na comunidade, que identificou o nosso povo enquanto quilombola. Vocês conseguem trazer para a gente, na memória de vocês, para a gente poder compartilhar, né, dessa biblioteca viva, que são vocês. O que vocês trazem, sim, de lembranças sobre o território quilombola de vocês? Olha, a gente precisava muito de voltar naquilo que existia. Hoje, nós precisamos de uma tradição dentro da comunidade quilombola. Ter eventos, formar uma arte, sabe? Uma dança, uma marujada. Isso tudo é tradição dos quilombos. Tudo isso reflete o que pertence dentro da comunidade quilombola. Uma capoeira, porque não existe quilombo sem um evento, uma diversão, uma coisa que é a tradição do povo, para ser mais conhecido como quilombo. Eu tenho visto na televisão quantas apresentações que eu tenho ouvido pela televisão em Belo Horizonte, a gente, dentro da casa da gente, possa mais conhecer um pouquinho, almejar aquilo que o povo já faz em vários lugares que ainda não existe dentro das nossas comunidades. Nós precisamos, sim, nós não podemos viver dentro da comunidade só falando, eu sou quilombo, mas não tem uma apresentação, não tem uma coisa, uma arte para nós levar na sociedade, lá numa praça, para apresentar como quilombo. Hoje, eu tenho um conhecimento já, e eu já represento como quilombo dentro da sociedade, que já tem a minha foto demonstrando o que eu sou na comunidade, né? Eu tenho algum conhecimento. Quem não me conhece, vai lá, lê o meu nome lá na minha foto, que está lá nas praças, para o conhecimento, dentro da exposição. Então, é isso que nós precisamos dentro da nossa comunidade quilombola. A comunidade quilombola não pode ficar só no trabalho, não. Nós precisamos de divertir, trazer coisa para a juventude, trazer divertimento para a juventude, trazer uma dança, uma coisa que reflete aquilo para levar o jovem lá para dentro. Hoje o jovem das comunidades sai tudo, porque não tem nada dentro da comunidade ainda. Então nós precisamos trabalhar em cima disso, buscar a tradição para dentro da comunidade, para que nós possamos ser mais vistos. Pois nós precisamos sair com o nosso grupo, de cidade em cidade, levando alguma coisa para apresentar, uma marujada, uma capoeira. Isso é o nosso dever como quilombo, de fazer isso dentro da nossa propriedade, para ser mais reconhecido. Também ainda faltam coisas para que o meu povo, da minha comunidade, participe com a gente, para conhecer que eu tenho dentro da minha comunidade. Nós sabemos o que é ser quilombo, mas tem muita gente que está lá ainda, mas não sabe o que é.
não sabem o que é quilombo, porque só fica dentro de casa, quando nós fazemos uma reunião, não vão não, não vai não. Hoje eu não trouxe muita gente para aqui, porque é outro evento. Mas quando nós tiver uma reunião de conhecer, para o povo saber aonde está o nosso valor, eles precisam de participar também, para reconhecer como quilombo. Então, nós vamos crescendo. Hoje, a gente tem várias falas para falar. Não vou falar muito, mas de vez em quando a gente coloca mais um pouquinho de conhecimento para o povo. Para o povo, e eu quero aprender também. Eu vim aqui para aprender, mas vim aqui para deixar alguma coisa para as pessoas que não são da nossa família, levar para casa. Fulano falou aquilo, e é verdade, isso é importante. Obrigado. Muito bom, César Canuto. Dona Tita, a pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: que memória a senhora traz da sua vivência dentro da comunidade quilombola do Morro Santo Antônio? As festividades, se a senhora puder contar para a gente um pouquinho. A festividade é coisa boa. Precisa de muitas coisas, que às vezes a gente precisa, não tem. Uma diversão, uma ginástica para a gente, um forró, nada disso tem, mas ainda vai ter. Deus vai ajudar que vai conseguir. E, eu não sei, é muito bom, a família toda é unida. Todo mundo é irmão, todo mundo é igual ao outro, tudo supera bem. O que falta na casa de um, o outro tem para dar, graças a Deus. Todo mundo trabalha. Precisa de muita coisa lá na roça, muita coisa. Hoje eu não tenho muita prática de falar, gente. Eu fico nervosa. Fala por mim. Ele pode passar a palavra no início? Pode. Eu queria perguntar à senhora, dona Tita, sobre a festa de Nossa Senhora das Dores, que é uma tradição que acontece na comunidade do Morro Santo Antônio. Isso, deixa a senhora falar um pouquinho para a gente sobre essa festa, quando que ela acontece, sobre nós sabemos que tem uma imagem, né? Já há documentário sobre essa imagem também, que a senhora organiza essa festa na comunidade. Conta para a gente um pouquinho como que é essa organização dessa festa. Nossa Senhora das Dores, a minha tia ganhou essa santa. Então, levou ela lá para o morro e ficou cuidando dela. Depois, a minha tia morreu. Agora, a santa ficou lá abandonada. Então, eu conversei com a minha prima, falei com a minha prima, empresta ela para me fazer coroação, então os meninos aí fazer coroação. Mas não tem criança mais na roça, né, para fazer coroação, mas ela falou comigo, você pode ficar com ela lá, que você toma conta dela, bom que você cuida dela. Então eu levei ela lá para minha casa. E lá eu deixei ela na sala. Aí eu peguei e falei assim, como é que eu vou fazer? Não vou entregar ela, não tem menino para fazer coração. Aí eu convidei um amigo e ele falou, nós vamos fazer uma gruta. Então nós fizemos uma gruta. Eu pedi um auxílio para as pessoas, a pessoa ajudou, nós fizemos uma gruta e ela está lá na gruta. Então eu cuido dela, ela tem a casa dela, mas ela mora lá na minha casa, que é lá que eu construí a gruta para ela. Então, a festa dela foi agora, mês de setembro, né? Que nós fizemos. Ficou muito bonito, teve umas marujadas lá. Ficou muito bom. Tirei muito retrato lá. Por todo o território nacional, nós duas estamos. Muito bem. Ainda se tratando das questões das festividades, quando a gente pesquisa sobre a comunidade do Capoeirão também, existia uma festa chamada Festa do Banquete das Almas. Eu queria que o senhor Zé Canuto falasse um pouquinho, né, dessa experiência, o que ele traz dessa memória viva aí, dessa roda de saberes, sobre esse Banquete das Almas e por que isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho desses desafios de viver dentro do próprio território quilombola.
já é um desafio. Apresentou aqui a questão das crianças que não estão na comunidade, o desafio da gente permanecer dentro do próprio território, né? Mas fala para a gente um pouco, seu José Canuto, sobre essa experiência, ou o que o senhor conhece sobre essa festa chamada Banquete das Almas. Olha, o banquete antigamente era... Isso caiu da questão do devido do evangelho arredou muitas coisas católicas que existia. O banquete era uma festa, uma reza que fazia durante a noite. Ali passava a noite tudo rezando, falava que aquilo era para alimentar as almas, né? Então rezava a noite inteira, ali, em certa época, tantas horas da noite, fazia aquela comeria. Fazia um jantar mesmo. Carne, tudo, feijão, arroz. Ele comia, a pessoa comia e passava aqueles passozinhos, depois saía um pouquinho, descansava um pouco, tornava a voltar para aquele evento, cantar aquelas músicas lá dentro. Diz que estava recomendando as almas. Mas isso caiu da história, não existe mais. Dentro da comunidade também existiam muitas festas de levantação de bandeira. Eu mesmo saía como festeiro na festa de São João, no mês de junho. Então, eu saía como festeira, eu era dono daquela bandeira, aquilo caminhava na época de fazer, eu era dono da bandeira, levava ela para a minha casa, nós fazíamos aqui a novena, e no dia da festa mesmo saía aquele mutirão de gente soltando fogos, carregando aquelas velas, queimando as mãos, mas era importante, bonito, Paraná. E rezando, distância longe, andava quilômetros carregando aquela bandeira, e eu, como festeiro, eu que levava aquela bandeira, como mordomo, o primeiro mordomo da bandeira, eu levava ela até na casa onde ia chegar para terminar aquela festa. Depois colocava ela lá numa madeira e levantava aquele mastro e soltava aquela foguetama. Mas tudo isso foi discreto das comunidades, não existe mais, porque existe, cada pessoa segue um regime da Bíblia. Então, muitas das vezes, tem coisa que a pessoa pode ainda fazer aquilo, mas a Bíblia proíbe um pouco, a pessoa pega aquilo como que não pode, que é proibido, e aquilo vai caindo do galho. Infelizmente, nós, dentro da várias comunidades, não tem mais. Nem mesmo nos católicos hoje caiu do galho, eles não seguem aquilo direitinho, que precisa de seguir, porque eu acho que quem é o católico pode seguir ainda, que a Bíblia não proíbe ninguém fazer aquilo. Proíbe a gente seguir a Bíblia e fazer aquilo que não é nela. Então, isso aí proíbe. Mas a festa de bandeira era tão importante, o banquete era tão importante. Nós também tínhamos aquele negócio de encomendar as almas. Desculpa. A gente saía à noite, a turma dizia que ela chegava na casa dos outros, não chamava não, a pessoa estava dormindo, aí chegava, tinha aquelas matracas, fazia aquelas matracas, chegava e ia cantar, cantava aquelas músicas lá, né? Alerta, 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 pecador, né? Fazia aquelas coisas lá, eu nem sei mais, mas eu também acompanhei muito tempo, batia aquelas matracas, e a pessoa saía caladinha de lá de dentro, e entrava no meio da gente, e daí já saía, a gente saía daquela casa, se tivesse 3, 4, 5 pessoas, acompanhava a gente para outra casa, e aquilo seguia. Nós fazíamos aquilo durante várias horas da noite, de estar encomendando as almas com reza, chegando e avisando o povo pela matraca, chegava e cantava aquela música lá, a pessoa saía de lá de dentro e vinha cá para fora ajudar a gente a fazer aquilo. Eu achava importante aquilo, mas hoje o país mudou tudo, a Bíblia
abrange mais o país do que mesmo o catolicismo, né? Então, a pessoa, cada um está num processo, no segmento, e aí não existe mais isso. Mas existe. Na minha comunidade, eu mesmo sigo o evangelho, mas tem coisa que eu posso fazer. A quadrilha, nós podemos fazer a quadrilha sem oferecer para imagem nenhuma. Você pode fazer a quadrilha pelo mês, a tradição do mês, você faz a quadrilha com o nome do mês, faz aquilo, você pode dançar, qualquer pessoa pode dançar a quadrilha, que não é pecado a pessoa fazer aquilo. Então, eu quero ainda voltar isso dentro da minha comunidade e fazer aquilo, e levar ainda de cidade em cidade, apresentando esse evento. Né, Leona? Então, é bom de fazer. Muito bem, José Canuto, obrigado pela fala também. Importante a gente destacar essa ideia que o José Canuto traz, né, a dona Tita. Isso é também uma questão de resistência, né? Dessa própria ideia, eu vou utilizar um termo aqui, essa demonização das nossas matrizes, das nossas religiões no nosso próprio território. Isso afastou, historicamente, e muitas práticas de religiões dentro do território quilombola, né? Existe hoje uma incursão mesmo do protestantismo dentro da comunidade, a gente respeita a diversidade religiosa, mas isso é também o que tem causado esse ocultamento dessas práticas religiosas dentro do território. E nós podemos, então, já para ir encerrando esse nosso bate-papo, pensarmos quais que são esses desafios, né, do ser quilombola hoje. Nós temos desafios nas questões políticas, né, voltado aí ao campo da saúde, da própria educação. Nós temos uma educação escolar quilombola que muitas vezes não é respeitada. Nós temos uma lei que trata trata da relação da educação étnico-racial, que é a Lei 10.639, e o município de Itabira ainda está engatinhando nessa lei. Nós temos 2 comunidades quilombolas, então eu acho que é hora da gente poder falar também desses desafios que muitas vezes causam invisibilidade a essas comunidades. E quando vocês colocam aqui para a gente falar que essas comunidades existem, isso é resistência. Isso é luta, isso é espaço da gente ocupar mesmo o nosso lugar de fala, né? Então, agradeço a dona Tita, ao seu José Canuto, e para a gente encerrar, quais são as mensagens que vocês deixariam para pensarmos aí sobre esses desafios, para a juventude, para as questões das políticas públicas? O que vocês querem enquanto lideranças de comunidades quilombolas? Qual que é o recado que vocês deixam para manter viva a memória de vocês, do nosso território? Ora, em primeiro lugar, eu quero, nessa segunda, última palavra, nós precisamos de escola dentro da comunidade, porque os alunos estudam fora das comunidades. Precisamos de professor escalado para dentro da comunidade. Precisamos do nosso movimento das estradas bem adequado para nós ser bem atendidos. E muitas das vezes não era, mas agora nós está tendo uma oportunidadezinha que a gente está enxergando mais um pouco os nossos direitos, né, as nossas necessidades, e a gente tem sido bem afetado com as coisas que já têm acontecido. Mas precisa de mais. Nós precisamos, sim, de ser apoiado em qualquer circunstância, do que nós necessitamos dentro da comunidade, né? Um posto médico para ter uma saúde mais perto da gente, entendeu? Porque nós temos um PSF distanciado da comunidade para nós ser atendido. Quando está chovendo, o médico não vai no nosso PSF e nós ficamos sem o atendimento. Quando o médico sai de férias, nós não temos também um médico para substituir o nosso atendimento durante 30 dias. Na verdade, tira 15 dias, mas a pessoa não pode esperar. Doença não espera o dia do médico para ele ir lá, não. A doença é na hora que ela chega, que nós precisamos de ser medicado. Então, isso falta para nós. Toda a comunidade nossa é afetada, prejudicada por isso. Entendeu? Então, nós precisamos, sim, de ser mais bem adequado no atendimento da saúde, que não somos.
até mesmo os exames, nós precisamos de correr mais com eles, que dentro da comunidade existem pessoas com papel agarrado lá na direção do PSF, esperando 2, 3, 4, 5 meses para ir chamar para fazer aqueles exames, e a pessoa, às vezes, até vai à falência sem ser atendido com aquele exame. Então, nós precisamos, sim, de melhoramento dentro da nossa propriedade, dentro da comunidade, entendeu? Precisa, sim. A gente precisa chegar mais perto dos governos para eles reconhecer mais os nossos direitos. E sabemos que preciso que nós temos uma comunidade com bastante idoso. Idoso não pode ficar andando para baixo, para cima, para ser atendido lá no PSF de 3, 4, 5, 6 quilômetros, não. Ele tem que ser atendido próximo à casa dele, entendeu? Muito bem, Cida Canuto. Dona Tita, falar um pouquinho dos desafios, a mensagem que a senhora deixaria aí para a nossa juventude, falando um pouquinho desses desafios. O que eu vou deixar para a juventude? Bondade. Olha, eu acho que a juventude precisa de estudar, porque sem estudo ninguém faz nada. Igual no nosso território lá, precisa de aula para os meninos, não tem escola. Aliás, tem escola, mas fora de lá. Ônibus não tem. Se chove, o ônibus não vai lá. As crianças têm que andar uma distanção a pé, debaixo de chuva, sem ter conforto nenhum. Eu acho que jovem para estudar lá não tem, mas os que têm precisam de conforto, não tem. O posto é muito bom quando está tudo funcionando bem, mas se não está funcionando bem, acabou, não tem nada. As crianças ficam paradas em casa, dia e noite, entra dia, sai dia, está em noite. Então, precisa de muita coisa para eles, eles não têm. Muito bem, a gente está encerrando então. Parece que é comum os desafios, né? Essa luta de permanecer e viver dentro desse próprio território, né? Então a gente agradece essa mesa, é apenas uma iniciativa para a gente começar a discutir sobre os nossos direitos também, que é um espaço de território, de afetos e de direitos e de muitos desafios. E por isso que nós encerramos essa mesa dizendo que nós existimos porque nós resistimos ao tempo, né? Agradeço a Dona Tita, ao seu José Canuto, por serem bibliotecas vivas no município de Itabira. Muito obrigado, pessoal.